Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Como pode existir um deserto no Nordeste do Brasil. É um vídeo do canal Capital Financeiro, vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E realmente é uma coisa muito interessante, porque existe um deserto no Nordeste brasileiro. Eu acho que já reagi a alguma coisa aqui no canal com relação a isso, mas eu não tenho a certeza. Já não me lembro bem, eu já fiz muitos vídeos também, a verdade é essa. Mas um deserto no Brasil. O Brasil tem de tudo também, a verdade é essa. É um país tão grande que tem todos os biomas, até tem neve. Eu uma vez reagi aqui à neve no Brasil, que era uma coisa que eu não acreditava que existia, e pelos vistos também existe deserto. O Brasil tem mesmo tudo, é impressionante. É quase um continente, a verdade é essa. Portanto, vamos lá ver então. Antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí, o link está aí no primeiro comentário fixado, passem por lá e vamos lá ver aqui então como pode existir um deserto no Nordeste do Brasil. Bora lá. Você já deve ter ouvido falar desse lugar, Caatinga, um bioma árido localizado uma vez, acho eu. Tenho essa lembrança, não tenho a certeza, porque lá está, eu já vi muita coisa mesmo, mas eu acho que sim, eu acho que já reagi a uma coisa desse género, mas já não me lembro. Nordeste do Brasil, tão grande que é maior que a França inteira. Mas uma coisa chama bastante atenção. A Caatinga é cercada por 3 grandes regiões com água em abundância: o Oceano Atlântico, a Floresta Amazônica e a úmida Mata Atlântica. Então, como poderia existir uma região tão árida e seca ao lado? Realmente, boa questão. Boa questão, também não sei responder a isso. Não sei. De outras regiões tão Tem a ver com a latitude, mas não, porque a floresta amazónica fica mais ou menos na mesma latitude. É estranho, quer dizer, mas eu sei que o deserto do Saara também fica a norte, ou seja, não fica assim tão longe da floresta tropical africana, portanto eu não sei, acho que não é impossível haver uma floresta tropical e um deserto próximos um ao outro. cheias de água. Vamos dividir o nosso mundo em 2, que nem esse grego fez. Eratóstenes, um dos idealizadores da linha do Equador, a linha que divide o mundo em 2 e é caracterizada por ter as 3 florestas tropicais do mundo ao longo da sua divisão. No Brasil, essa floresta é a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Conta com 1.700 rios, com a maior vazão e a maior área fluvial do planeta. Entretanto, na Amazônia paraense, que tem em média 3.000 milímetros de chuvas por ano, até a Caatinga são menos de 1.000 quilômetros, e uma diferença de 10 vezes na quantidade de chuvas. No Oceano Atlântico, ao norte... São 1.000 quilómetros, ou menos do que isso, né? Foi o que ele disse. E há uma diferença tão grande. Como é que pode ser? Realmente estranho, é muito estranho. Mas ele vai explicar, com certeza. Portanto, vamos ver. No norte do Brasil, ocorre o mesmo, com uma precipitação de 2.500 milímetros anuais, sendo essa região propícia a chuvas. Dado que é o norte do Brasil... Ou seja, no norte, aqui no litoral, já chove muito, mas aqui no interior não. Faz sentido que no interior chova menos, porque o litoral está próximo do mar, portanto faz sentido que chova mais, não é? Quanto mais para o interior, geralmente menos chove, mas é uma diferença muito grande, mano. É mesmo. Existem as correntes quentes das Guianas, que aumentam as chuvas no interior do continente. E no caso da Mata Atlântica, que cerca a Caatinga por todo o leste, ainda existe a presença do Rio São Francisco, o 5º maior rio do Brasil, que atravessa a Caatinga e torna a presença desse bioma mais questionável ainda. E para entendermos como pode existir um deserto como esse, perto de áreas tão úmidas, temos que começar a entender primeiro sobre a Amazônia, que é talvez uma das maiores influências para a Caatinga existir. Isso porque a Amazônia tem um sistema de irrigação pela América do Sul. Como dito anteriormente, no Oceano Atlântico a intensa evaporação das águas acabam sendo carregadas para o interior do continente. Essa massa de vapor acaba se chocando com a grande transpiração úmida das árvores, ocasionando nas enormes quantidades de nuvens carregadas de água. Essa corrente de ar acaba guiando as nuvens por todo o território amazônico, em direção ao oeste. As nuvens se chocam com a grande cadeia montanhosa dos Andes, o que as impede de continuar seu rumo para essa direção. Então, que são carregadas para o sul, indo em direção ao... É natural, isto faz-me lembrar das aulas de geografia na escola. Eu lembro-me que nós falávamos disto, que basicamente quando existe uma elevação muito grande, umas montanhas, ou planaltos, ou algo desse género, a chuva não passa, ou não passa tanto. E então nas zonas depois disso, geralmente a precipitação é muito baixa. Pois é. Oeste e ao sudeste. Mas como as correntes de vento partem do Atlântico, as nuvens não retornam ao nordeste.
assim não chegando em grandes massas de água até a Caatinga. Da mesma forma, quando as nuvens carregadas de água partem... Eu acho que aqui em Portugal existe um fenómeno parecido, mas não chega neste extremo, não chega neste nível, até porque é um território mais pequeno e não é tanta diferença assim, mas eu sei que existe qualquer coisa desse género também aqui em Portugal. No Oceano Atlântico, elas se direcionam para a Amazônia por conta de dois fatores principalmente. A primeira é a zona de baixa pressão da Amazônia, que puxa as nuvens para o interior, e a zona de alta pressão no Nordeste, que dificulta grandes massas de água irem para a Caatinga. Além disso, as secas e o clima mais árido da Caatinga também têm a ajuda de outras massas de ar, como as que vêm do Oceano Pacífico, através do El Niño. As massas de ar quente sobem próximo ao nível da linha do Equador, quando passam pela região mais plana do norte da América do Sul, e causam secas na Amazônia e no Nordeste. Isso só começa a explicar por que a Caatinga existe, porque temos que ir mais a fundo nisso. Para isso, vamos apresentar duas teorias sobre como a Caatinga surge. Segundo os fósseis de ouriços encontrados no sertão brasileiro, mais especificamente... Então ainda não é bem confirmado, não é? Se é preciso, existem duas teorias diferentes, então ainda não é confirmado a 100%. Em Araripe, entre Pernambuco, Piauí e Ceará, provaram que a Caatinga já foi um mar, pois esses ouriços são exclusivamente pertencentes à água salgada. O Atlântico banhava essa área há 120 milhões de anos atrás. Nessa é normal, já existiram várias coisas nesse género em vários locais do mundo, ou seja, arqueólogos e paleontólogos principalmente encontram restos de animais marinhos em zonas que estão muito longe do mar hoje em dia e por aí dá para concluir que aquela zona em algum momento era um oceano ou um mar. Nessa época, a separação dos continentes acabou criando Gondwana, um supercontinente que repartia a América e a África. Justamente nessa repartição, o caminho formado pela água adentra pelo continente americano, banhando locais hoje conhecidos pelo sertão. Porém, após passado muito tempo, diversas mudanças climáticas ocorreram, como as eras glaciais. E aqui podemos começar explicando a primeira teoria. Nessas eras, a umidade do planeta era retida principalmente nos polos, o que gera um ressecamento dos continentes, consequentemente uma retração das florestas. Ou seja, grandes florestas hoje, como a Amazônia, diminuíram drasticamente por conta da falta de umidade na época, retratando ela na última era glacial máxima que o planeta teve. A outra teoria é que a Caatinga antigamente fazia parte do bioma de Cerrado, mas por conta das mudanças climáticas, acabou secando, que sugere que a Caatinga se formou há aproximadamente 10 mil anos. Esse período corresponde ao final da última era glacial, conhecido como Holoceno. Durante o Holoceno, mudanças climáticas significativas ocorreram em várias partes do mundo, resultando nas transformações que mencionamos anteriormente. No caso da Caatinga, essa era marcou uma transição de uma região que era possivelmente mais úmida e verde para o ambiente seco que conhecemos hoje. Essa mudança foi provocada por uma combinação de fatores climáticos, incluindo alterações na precipitação e na temperatura, influenciadas pela variabilidade climática global. Uma comparação interessante pode ser feita com o deserto do Saara na África. O Saara, que hoje é o maior deserto quente do mundo. Foi nisso que eu falei, mano. Foi o que eu disse há pouco. Mano, eu às vezes parece que consigo ver o futuro. Eu juro que não vi este vídeo antes. Algumas pessoas desconfiam que eu vejo os vídeos antes, mas não, é só porque eu sei muita coisa. Eu já vi inscritos meus a acusarem-me, porque tu fazes reacts falsos. Não, mano, não é isso. Eu não vejo os vídeos antes. A verdade é que eu sei muita coisa, mano. Desculpem. Se calhar devia ser mais burro do que aquilo que sou. Não sei. Eu lembrei-me logo disso, porque realmente o deserto do Saara também é um exemplo. Não é bem igual, mas é relativamente parecido. Tem as suas semelhanças. Passou por transformações climáticas similares, há cerca de 10 mil anos, durante o mesmo período do Holoceno. O Saara não era um deserto, mas uma região verde cheia de vida, conhecida como Saara Verde. Durante essa época, o Saara era coberto por lagos, rios e vegetação abundante, sustentando uma rica biodiversidade e até mesmo populações humanas que caçavam e cultivavam a terra. No entanto, com o tempo, as mudanças nos padrões climáticos e uma nova diminuição significativa nas chuvas transformaram essa região verde em vasto deserto. E tanto Caatinga quanto o Saara sofreram com a redução das chuvas, devido a essas mudanças atmosféricas e nos padrões dos ventos. No caso da Caatinga, as correntes de ar do Oceano Atlântico e Pacífico, junto com a barreira geográfica dos Andes, desempenharam um papel mais crucial ainda na diminuição da umidade que chega à região. E com as transformações climáticas do mundo, principalmente as geradas pelos seres humanos, a Caatinga está aumentando novamente de tamanho, dessa vez mais rápido em comparação às eras glaciais.
Cerca de 80% de todo o território nordestino é composto pela porção semiárida, em um tamanho aproximado. Mano, deve ser um calor absurdo. Se vocês forem do Nordeste, digam aí, mas eu suponho que seja um calor absurdo. Digam aí se é sempre calor o ano inteiro ou se também existe frio algumas vezes. Será que existe frio nessa região algumas vezes? Não sei, eu acho que é sempre calor. Pelo menos parece-me que é sempre muito calor. De 34 milhões de hectares, só de Caatinga. Mas grande parte de toda essa área, por mais que difícil, seu solo é possível de habitar vida, pois são ricos em minérios. No entanto, o processo está tornando a Caatinga um bioma inóspito, impossível de se habitar talvez. A desertificação. Atualmente, 12,85% do seu solo é considerado desértico. O que podemos ver neste mapa, a devastação da desertificação. Os pontos em azul são considerados de impacto moderado. Olha, isto é uma coisa que Portugal e a Espanha sofrem muito também com a desertificação. É uma coisa que acontece bastante porque a Península Ibérica, que é onde fica Portugal e Espanha, não ficam assim tão distantes do deserto do Saara. Na verdade, ficam logo a norte. E, portanto, o que acontece é que o deserto do Saara parece que está a expandir-se para norte e para sul, suponho que também. E aqui no norte está a Península Ibérica. Então a Espanha está a sofrer muito com isso. Portugal está meio afastado, não sofre tanto, mas também está a ter consequências, principalmente no sul do país. Isso está a acontecer, fala-se muito nisso. É uma coisa semelhante àquilo que está a acontecer aqui. Isso dá para ver que as alterações climáticas são uma coisa global, não é uma coisa só de uma região. O mesmo que acontece aqui, acontece no Brasil também. Os vermelhos são núcleos de desertificação. Os estados nordestinos estão quase todos sendo impactados, com exceção do Maranhão. Agora, por esse outro mapa, as áreas em vermelho estão em alta taxa de risco. Notem que duas regiões em específico não são impactadas. A zona costeira leste, composta pela Mata Atlântica, e boa parte do Maranhão, composta principalmente pelo Cerrado. Em ambas as áreas possuem um índice de pressão extremamente inferior ao da Caatinga, e que apenas comprova que toda essa região semiárida é uma espécie de barreira contra a umidade, expulsando e direcionando para as áreas próximas. Então, o deserto do Brasil está aumentando em área, mas não necessariamente a Caatinga. Esses núcleos de desertificação estão aumentando desenfreadamente, o que preocupa muito a população moradora dessas regiões. Como em Caprobró, em Pernambuco, esse núcleo cobre uma área de aproximadamente 5.000 km², e próximos daqui, cerca de 24 mil habitantes foram impactados. Rodelas, na Bahia, e outra no sertão de São Francisco, com muito mais de 35.000 km². Ceará possui 3 núcleos, Inhamuns, Médio Jaguaribe e Irauçuba, envolvendo também os municípios de Sobral e Forquilha. E este é o exato motivo sobre como existem desertos no Nordeste do Brasil. Mano, muito interessante e lá está, é daquelas coisas que fazem muito sentido na minha cabeça porque eu ouço falar muito de um fenómeno parecido aqui em Portugal. É verdade que a tal Caatinga, não é, como se diz, já é um bioma mais ou menos parecido com o deserto, faz lembrar bastante o deserto, mas parece que dentro dessa espécie de deserto está a aparecer um verdadeiro deserto mesmo, tipo o deserto do Saara. E isso é preocupante, é muito preocupante porque não é uma coisa natural. Mas enfim, digam aí a vossa opinião, se vocês forem dessa região, comentem aí se vocês deram conta de alguma coisa que foi falada aqui no vídeo. O vídeo original é do canal Capital Financeira, vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E é isso, amigos. Não se vão embora sem deixar o like, isso é muito importante. Inscrevam-se no canal também se ainda não o fizeram. E é isso, muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo. Eu sou o Blue. E até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.